Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Gestão de Pessoas, o programa semanal de entrevistas que traz para você os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Já é consenso dentro do RH que um dos temas mais importantes da área nos próximos anos é melhorar cada vez mais o bem-estar e o suporte aos colaboradores no tema. Isso porque, ao que tudo indica, o impacto do tema nas empresas no pós-pandemia só deve aumentar nos próximos anos e gerar, inclusive, uma série de desafios, em alguns casos, até sérios riscos para o bom funcionamento do negócio. Mas como gerir o tema do bem-estar e da saúde de uma forma realmente efetiva e consistente? Para nos ajudar a entender melhor isso, no Gestão de Pessoas dessa semana, nós vamos conhecer como a Aon, uma das maiores empresas de gerenciamento de riscos do mundo, tem gerido a saúde e bem-estar dos seus colaboradores. E a nossa convidada para isso é Andréa Milan, diretora executiva de recursos humanos da empresa no Brasil. Muito bem. Esse programa chega até você com oferecimento da Forceus, a primeira e maior consultoria de recrutamento e seleção especializada exclusivamente em vendas e marketing, e conta com o apoio do Engage, plataforma de AD gamificado. Aos novos por aqui, o episódio de cada semana fica disponível a partir de quinta-feira às 19 horas, simultaneamente, tanto no canal do YouTube da Forceus Company, quanto em mais de 10 plataformas de podcast diferentes. Então, para quem é novo por aqui, não deixa de seguir o programa e receber os avisos sempre que sair um novo episódio. Andréa, seja muito bem-vinda aqui ao programa de hoje e é um enorme prazer estar te recebendo. Rodrigo, muito obrigada pelo convite. O prazer é meu estar aqui com você. Acho que é uma grande oportunidade estar aqui conversando sobre esse tema tão importante para a gente. Maravilha, sem dúvida, né? É o tema, um dos temas do momento, né, Andréa, definitivamente. Para a gente começar, eu queria te pedir para você contar um pouquinho de por que o tema da gestão do bem-estar e da saúde dos colaboradores ganhou tanta importância para vocês da Aon, a ponto de, inclusive, virar um case e ir até um produto, um serviço de vocês ao mercado, né? Uhum. Eu acho que é uma pergunta interessante que você faz, Rodrigo, porque aqui na Aon, claro, nós somos uma consultoria e trabalhamos muito com gestão de saúde e bem-estar. E quando você olha para dentro de casa, geralmente essas práticas elas ficam não tão latentes. E quando a gente olha para os últimos 2 anos e a gente fala da questão do Covid e da necessidade que a gente teve de amadurecer a gestão da saúde e do bem-estar dos nossos colegas, nós de fato investimos muito em olhar para dentro e testar e ampliar e trabalhar muito na questão de como a gente olhava para o bem-estar e para todas as dimensões do bem-estar dos nossos colegas. E acabamos acelerando de tal forma que ampliamos muito esse olhar de como a gente faz, de fato, as ações voltadas a um plano de ação bastante robusto, olhando para toda a questão do bem-estar, da saúde dos nossos colegas aqui na Aon. Então, foi muito e é muito importante para a gente essa evolução dessa questão. E em 2020 também, nós, na Aon, começamos a priorizar muito também a questão não só do bem-estar, como da inclusão e diversidade. Então, para o nosso negócio, tomou uma proporção muito relevante. E quando a gente começa a entender e estudar a inclusão e diversidade e essa jornada, a gente começa a entender que o bem-estar
de todos os colegas se torna cada vez mais fundamental. Então, para ter uma empresa que oferece um lugar que apoia pessoas que são únicas, que são completas, ela tem que estar, de fato, constantemente melhorando a experiência desses colegas. E aí a gente começou a olhar para como a gente apoia, para como a gente respeita pessoas completas, e para como líderes, a gente fica responsável pelo bem-estar do outro, como colega, como parte do dia a dia, a gente ajuda a aprimorar esse ambiente de trabalho. Então, acho que é basicamente isso. Muito interessante você ter mencionado, né, esse gancho da diversidade e inclusão, porque que mostra como o tema da gestão do bem-estar de saúde ele é abrangente e interconectado, né? Não dá para desassociar a saúde de você sentir parte, você se sentir bem onde você está, reconhecido, aceito. Então faz muito sentido o gancho que você colocou. André, agora já começando a detalhar o case em si, a gente estruturou a gente tem uma metodologia aqui que a gente usa para destrinchar o case, que é muito usada em entrevista por competência, pelo nosso time, inclusive, que é começo, meio e fim, né? Então, ir afunilando para a gente conseguir entender toda a lógica de estruturação, implementação, resultados, aprendizados e dicas, né? Então, para dar início a essa esteira de investigação do case, eu queria te pedir para você começar contando uma linha do tempo comparativa, ou seja, como que era e como que passou a ser a gestão do bem-estar e saúde dos colaboradores de vocês, ou seja, qual foi a grande mudança que esse case, essa implementação que vocês fizeram, entregou para a governança do tema como um todo. Legal. Eu acho que, assim, primeiro a gente fez um diagnóstico de como a gente tinha o nosso dia a dia, né? Então, nós tínhamos uma prática mais tradicional. Então, nós oferecíamos uma experiência, eu falo experiência, né? Mas uma oferta muito tradicional, olhando para benefícios, então, plano de saúde, plano odontológico, e nós começamos a observar o que mais poderia ser feito. Então, a gente começou a fazer análises da nossa população e entender o que mais poderia ser feito para potencializar esse processo. Então, a gente começou a entender da sinistralidade, de como a gente estava fazendo os nossos exames, quais eram as consultas, como a gente vinha fazendo esse processo. Então, muito basicamente, a gente fez um plano de como a gente ia analisar o dia a dia, mas era uma entrega, Rodrigo, muito simples. Então, ela não era o que a gente chama hoje de um ecossistema do bem-estar. Ela era, de fato, produtos e serviços de recursos humanos. E a nossa ideia era transformar essa gestão de benefícios em alguma coisa que fosse muito mais conectada a uma experiência, a alguma coisa que pudesse apoiar os nossos colegas nas dimensões do seu bem-estar físico, emocional, financeiro, social, mas que pudesse fazer sentido para cada uma das pessoas. Então, como é que a gente foi planejando essa transformação? A gente começou coletando dados, e aí desde dados de saúde ocupacional, que a gente tem com um parceiro, mas a gente implementou também um processo que a gente tem aqui na Aon, que se chama perfil de saúde. A gente usou esse perfil de saúde não só com os nossos colaboradores, mas também com a família, e esse perfil de saúde é como se fosse um levantamento individual, onde cada um faz você falou, né, de recrutamento e seleção, faz um assessment, né, como a gente faz aí, assessments enfim, de ferramentas, essas todas, de competência, mas ele faz um assessment falando de como ele faz atividades físicas, como é a alimentação, ele fala, enfim, dos hábitos dele, e a gente começou a entender um pouco do perfil da nossa população. Então, como ela era em relação a sedentarismo, como ela se sentia em relação a sono, a dificuldades, a estresse.
e foi cruzando com os dados quantitativos. Então, a usuários enfim, de emergência, a pessoas, a um crescimento que a gente teve, por exemplo, de procura de psicoterapia, de psiquiatras, e foi entendendo o que a gente precisava fazer para entregar uma experiência melhor para os nossos colaboradores. Com base nisso, a gente criou, então, esse plano, que é o que a gente chama de um ecossistema dessa gestão de saúde. Então, com base em toda essa análise que tem a ver com a informação, né, com o que a gente chama da análise de data analytics, e com base nesse perfil de cada um dos nossos colegas, nós criamos uma oferta que ela vai servir de acordo com a necessidade de cada um deles. A primeira questão que nós... vou falando, viu, Rodrigo? Mas assim, a primeira questão que a gente implementou foi uma ferramenta que a gente começou a implementação dela lá em 2020, que se chama Doutoreiam 24 Horas. É uma plataforma, tem um aplicativo. Em 2020, nós implementamos telemedicina. Em 2021, nós implementamos a telepsicologia. E aí, ela tem vários módulos, desde atendimento médico, e aí a gente tem lá coaching de saúde, nutricional, esportivo. Então, cada um de nós que fez o perfil de saúde saiu como se fosse aquele plano de desenvolvimento de carreira que você tem que desenvolver inglês, negociação. A gente saiu lá com o nosso plano, obviamente, ele é recomendado, que você tem que melhorar a sua atividade física, o seu sono, a sua nutrição. Com base nisso, você era recomendado a acionar esse serviço, né, esse app, o Doutoreiam 24 Horas, onde lá tem nutricionista, educador físico, então você fazia o seu coach nutricional, o seu coach esportivo, lá também tem programa de gestantes, tem segunda opinião médica especializada, e aí a gente foi trabalhando tanto no indivíduo quanto no coletivo. O coletivo, a gente começou trabalhando também com campanhas, informativos, com palestras, nós trabalhamos muito com rodas de conversas com especialistas. Então, tem roda com fisioterapeuta para pessoas que têm alguma questão de coluna, de postura. E aí a gente começou a fazer um trabalho muito integral. Além disso, nós temos uma ferramenta que é o que a gente chama de Programa de Assistência ao Colaborador. Em inglês, a gente chama de Employee Assistance Program, né, que se conhece muito no mercado pelos EAPs, que também é um programa de suporte social. E aí também para emergências, a gente compôs no ecossistema, onde as pessoas buscam ajuda de assistente social. Aqui a gente faz o apoio financeiro, jurídico, então eu estou com endividamento, eu tenho lá um especialista financeiro então vamos renegociar uma dívida, buscar um consignado, um financiamento, um refinanciamento, tem suporte de advogados, então a gente tem aí todo um planejamento, além das palestras, a gente trabalha muito com a questão da previdência. Nós temos um aplicativo interno que se chama Well One, que trabalha nas dimensões também, então a gente tem campeonatos de caminhada, de bem-estar financeiro, social, e aí a gente fala também da questão dos grupos de afinidade, e aí a gente conecta muito, Rodrigo, na questão da inclusão e diversidade. Então, nós temos hoje na Aion 4 grupos de afinidade. A gente tem gênero, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, e racial. Então, a gente estimula muito que os colegas trabalhem nos grupos de afinidade e cross. Então, a gente também estimula que se trabalhe junto, né? Para estimular tanto o crescimento, a questão da conscientização e da importância da diversidade, quanto à socialização. A gente trabalha muito conectando colegas, e a questão social. Nós temos um instituto aqui, então a gente trabalha muito com o desenvolvimento das comunidades, estimulando que nossos colegas sejam mentores, por exemplo, de formação de aprendizes que a gente apoia o mercado. Enfim, conectando, lançamos uma cartilha que a gente chama de Regras de Ouro, apoiando conversas difíceis. A gente sabe que com, por exemplo, a pandemia, as pessoas acabaram com ritmos de trabalho muito diferentes, então, aquela questão de horários, limites, poder falar, então muita coisa, trabalho de casa, preciso parar,
preciso dar comida para o meu filho, para minha filha. Eu mesma tenho 2 filhos, então a gente sabe muito, né, como a gente teve uma dinâmica muito diferente, então as regras de como a gente trabalha, e lançamos a questão do smart work. Smart work é como a gente chama toda a nossa prática hoje de trabalho híbrido. Então as pessoas hoje são estimuladas a conversarem com seus gestores para falar dessa volta, para trabalharem muito mais em consenso. Mas é interessante porque você me pergunta, né, de como foi o processo, e eu te falo de ecossistema, porque a gente vai aprendendo. Eu acho que, assim, em 2020, como eu te falei, a gente lançou, por exemplo, a questão da telemedicina e dos programas. Em 2021, a gente percebeu a questão emocional, mental, crescente, então a gente trouxe a telepsicologia. Em 2021, por exemplo, nós fizemos a ampliação dessa oferta, não só para os nossos colaboradores, para os seus dependentes, mas a gente trouxe todo esse framework do EAP, do Doutor em 24 horas, com a telemedicina, com a telepsicologia. Eu brinco aqui para a família tradicional Aon, que os seus pais, os seus sogros, os seus irmãos, quem mora com você, porque hoje a nossa família já não é mais aquele beneficiário, né, Rodrigo? Que era aquela pessoa do seu limite tradicional, né? Hoje somos todos, seu parceiro, a sua parceira, lançamos licença parental, gênero neutro, então nós fizemos uma evolução na companhia muito grande. Então, quando a gente te fala hoje da nossa gestão de bem-estar, tem uma evolução de cultura organizacional muito grande. E ela impacta, e eu te falo com muito orgulho, em como a gente se relaciona com clientes, em produtos e serviços, né? Porque a gente vai amadurecendo e se transformando como empresa. E isso é muito bacana. Super interessante essa estrutura que você comentou, né? Você conseguiu dar esse panorama de começo, meio e fim, né? Do projeto evoluindo e se virando um ecossistema como um todo, mas também dessa complexidade do aprendizado contínuo, que é o tema do bem-estar e da saúde, né? Porque o bem-estar especificamente, ele caminha junto com a sociedade, né? A sociedade vai evoluindo, a gente vai identificando novas necessidades do indivíduo, de expressão pessoal, de anseios, de angústias, e isso precisa ser trazido para dentro da governança da empresa, né? E consequentemente, desdobrado para os programas, né? Então, bem completo o panorama que você trouxe. E aí eu queria finalizar essa pergunta sobre surgimento do programa, né, e o planejamento do programa, com um desenho, um esboço, Andréia, sobre pedindo para você dar um exemplo de como que o colaborador melhorou na prática a experiência dele com o tema, ou seja, como é que é essa interface de contato do colaborador com o ecossistema de vocês. Você mencionou um aplicativo, né? Esse aplicativo ele é all-in-one, quer dizer, ele tem todas as frentes de ataque, desde prevenção até gestão, acompanhamento. Conta um pouco como se fosse um colaborador olhando para o programa, quer dizer, conta um pouco dessa interface que a pessoa do outro lado enxerga. Eu acho que a primeira coisa quando você é convidado para o perfil saúde, Rodrigo, é claro que eu, como líder de pessoas, líder de RH, tenho interesse no perfil populacional, obviamente, entender o que faz sentido para a gente, como companhia, investir, se é uma questão de estresse, se é uma questão física, etc. Mas no momento que você faz esse perfil, ou a sua família, você aí já tem um plano de ação pessoal. No momento que você tem acesso a esses apps e a essas ferramentas, que você tem esse acesso já para a sua família, que é uma coisa que você não tinha antes no passado, né, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, hoje você poder prover isso para a sua família é muito diferenciado. No momento que você tem esse acesso, Rodrigo, por exemplo, você
não tem nenhum tipo de custo, nenhuma coparticipação, você tem disponibilidade 24 horas. Então, tudo aquilo que muitas vezes você falava, poxa, não vou, ou que preguiça, ou você deixava em segundo plano procurar um nutricionista, ou procurar um tratamento com um psicólogo, uma psicóloga. Eu acho que muitas vezes a gente deixava a saúde de lado, pela mobilidade, não buscava esse acompanhamento. Hoje a gente deixou isso tão mais próximo, mais fácil, né? A gente fica tanto tempo no Instagram, no WhatsApp, na piada na internet. Você entra e fala, eu quero iniciar um tratamento com um psicólogo, eu quero ajuda. Você clica, você faz 3 perguntas, fala se tem alguma preferência, se você quer um homem ou uma mulher, marca um horário para a pessoa te chamar, pode ser às 7 da manhã, e você tem. Então, hoje, quando a gente olha para esse benefício do nosso colaborador, ele é imediato. Quando você olha para esse acesso, é imediato. Quando você olha para esse cuidado, ele veio de um jeito, acho que muito conectado com o mundo que a gente vive hoje, sabe, Rodrigo? Ele não exige que você tenha... Ele está na sua mão hoje. Então, eu vejo que as pessoas procuraram muito esses produtos e serviços pela própria disponibilidade. Eu sou uma heavy user. A minha filha tem 7 anos e eu vou te falar que um dia me ligaram do consultório da pediatra falando, André, você não tá, né? Cadê sua filha? Você mudou de pediatra? Eu falei, meu Deus, eu esqueci. Porque assim, ao longo desses 2 anos, tem tá, dor de garganta, dor disso, dor daquilo. Entra no app, que precisa de uma consulta agora, ou agendar agora, te manda um SMS, o doutor Eion está ali disponível, já tem uma doutora lá que ela adora, já tá ela, oi Bia, ela já fala, ai doutora, tem isso, tem aquilo, já tem o histórico. É incrível essa disponibilidade e como as pessoas se conectaram. Então, quando a gente olha, a gente teve, assim, milhares de solicitações. A gente teve, acho que no primeiro processo da implementação foram 5.122 solicitações, de agosto de 2020 a maio de 2022. A gente teve 819 consultas por vídeo, 61 gestantes acompanhadas, o NPS, né, que é o que a gente chama do Net Promoter Score, como você avalia, recomenda, 97,2. A gente teve 1.321 atendimentos de enfermagem, que alguém te ajudando. Então, André, cada colaborador faz um diagnóstico, um assessment, automaticamente ele tem um perfil, baixa o aplicativo, e aí passa a acionar quando ele sentir Quando ele precisa, isso. Tá? Agora, esse primeiro acesso, ele é compulsório ou ele é optativo? Quer dizer, não, é tudo optativo, inclusive o perfil, ele não tem nenhuma obrigação de participar, inclusive do perfil de saúde, é sempre um convite para você cuidar do seu bem-estar, cuidar da sua saúde, mas a gente tem uma adesão de 85% dos nossos colegas no perfil, o que é muito bom. Ótimo. É muito bacana. Muito bom mesmo. Muito interessante. Agora, então, quer dizer, né, ele tem um aplicativo ali, adesão optativa, tem uma alta adesão, começa com o diagnóstico, e aí, a partir dali, você tem o acompanhamento, que ele é duas mãos, né? Quer dizer, a empresa, o aplicativo, ele propõe situações ali, puxa, seria recomendável você fazer uma yoga, procurar um psicólogo, fazer uma consulta disso, e a pessoa também pode acionar quando e como ela quiser, né? Agora, entrando na parte mais conceitual, teórica, né? Com base no que você comentou, esse aplicativo / ecossistema,
ele abrange praticamente todos os tipos de saúde, né? Quer dizer, física, emocional, social, espiritual, familiar, profissional, financeira, intelectual. Ele cobre todos os tipos de saúde, pelo que eu entendi, né? Cobre todos os tipos de saúde, e claro, não é, quando a gente está te falando, não é só um aplicativo. Então, a gente tem, por exemplo, Rodrigo, convites para rodas de conversa hoje virtuais, mas com psicólogos. Por exemplo, a gente faz uma roda de conversa por mês com temas relevantes. Então, por exemplo, estresse, depressão, luto. Então, a gente faz uma série de pautas. E a gente também tem grupos específicos. No momento que você faz o seu assessment, por exemplo, você coloca lá que você tem alguma doença crônica, e você coloca que você gostaria de fazer parte. Você sempre, a gente tem todo cuidado de LGPD, do seu, você se voluntaria a fazer parte, né? Mas você fala, eu tenho uma questão de diabetes, eu tenho uma questão de alguma doença crônica. E aí a gente te convida também para questões de discussões crônicas, de uma conversa com um especialista que vai te dar dicas, que vai falar de saúde, de nutrição, de cuidados especiais, que vai te mandar questões importantes. Então, não só a gente faz a gestão através dessas ferramentas, mas a gente também prepara gestores, por exemplo, então, para lidar com questões do bem-estar, para lidar com questões de saúde, como a gente faz todo um olhar, e dos indicadores também, né? Eu acho que é muito importante a gente acompanhar o resultado. Perfeito, perfeito. As empresas também têm esse olhar, né, de como as pessoas se sentem. Eu te falei do NPS, né? De como eu avalio essa ferramenta, mas também para a empresa é muito importante. De fato, isso reduz o adoecimento, de fato, o investimento faz sentido. Para a gente tem feito muito sentido. Muito bacana, muito bacana. Agora, detalhando algumas ações específicas, que geralmente são bastante críticas e geram muita dúvida ou curiosidade por parte do RH em como fazer ou como endereçar, né? Eu queria te perguntar, começar te perguntando, né? Quais as iniciativas de prevenção de problemas de saúde que vocês já perceberam que mais funcionaram dentro desse ecossistema que vocês criaram? Uma das questões, certamente, de prevenção é a questão da gente trabalhar, por exemplo, com esses encontros onde a gente fala, por exemplo, das palestras. Tá? Hoje, por exemplo, a gente tem a questão dos encontros com fisioterapeutas, que é um trabalho super interessante. A gente via que as pessoas... Hoje a gente trabalha muito híbrido, né, Rodrigo? Então, a gente começou a ver colegas, parceiros, e falando, precisa enviar uma cadeira, precisa enviar... E a gente começou a se dar conta que não necessariamente trocar uma cadeira fazia com que a pessoa se sentisse melhor no trabalho. E aí a gente começou, por exemplo, a ter esses encontros quinzenais com fisioterapeutas, com os nossos colegas, onde o fisioterapeuta, ou onde os casos mais críticos das pessoas, você faz um assessment prévio, porque aí você se dá conta que a pessoa no ambiente de casa não levanta, não pega o café, não fala com o colega, não vai para a sala de reunião, ou ela fica numa postura que a questão não é a cadeira, que é como ela coloca a perna, que é como ela coloca o braço, que é o monitor. Então, você faz um assessment tão diferenciado que, por exemplo, a gente percebe que a questão postural de trabalho melhora muito. Ou quando você faz um fortalecimento emocional, que faz as rodas de conversa, você tem a preparação com a telepsicologia, você evita o adoecimento emocional, evita o adoecimento mental. Então, você reduz o afastamento por depressão, por burnout, porque você trabalha em fortalecer os colegas emocionalmente, sabendo do estresse, da dificuldade. Então, você tem um ambiente onde ele consegue ter acolhimento, onde ele consegue, por exemplo, falar de luto, onde ele consegue falar de problemas de trabalho, de problemas pessoais, de problema com filho, com família,
onde ele consegue trabalhar antes de ter um adoecimento mental agravado, né, onde a gente tem aí. Então, a gente trabalha muito nesse fortalecimento dos colegas, que é vital, tanto de colaboradores, quanto de liderança, né, como você prepara o líder para o estresse. Então, acho que isso é muito importante. Quando você olha, os índices são muito bons. E aí você começa a ver isso, e como a gente sabe disso, a gente vê a redução da utilização do pronto-socorro, da consulta, do psiquiatra, da busca da emergência hospitalar, cai, né? Você vê que o investimento nessa prevenção o investimento é muito menor do que seria o custo do tratamento médico e muito maior do afastamento e do adoecimento do colega. Maravilha. E como que vocês têm atuado para diagnosticar situações críticas de saúde emocional? Por exemplo, burnout, depressão, que a gente sabe que são duas doenças que têm assim, aumentado muito de proporção, a ponto, inclusive, da Organização Mundial de Saúde até ter falado que até 2030 elas vão ser o principal causa de afastamento no mundo, né? Afastamento do trabalho no mundo, né? Então, como é que vocês têm feito para diagnosticar situações críticas como essas, né? Ou ajudar a pessoa a autodiagnosticar, enfim? Eu acho, Rodrigo, que aqui o que a gente mais tem feito é investido em preparar principalmente os gestores para que tratem todo tipo de necessidade e dificuldade com normalidade. Então, para que o colega que tem uma necessidade de um afastamento ou de buscar um tratamento não seja vista como alguém fraco, sabe? Tem muito isso, né? Então, busca ajuda. E aqui na EION a gente tem um trabalho muito forte de ajudar a encontrar caminhos. Então, a gente tem, como eu estava te falando no próprio Doutor EION 24 Horas, um apoio para encontrar especialistas, para encontrar uma segunda opinião, tem a telepsicologia. Então, a gente tem todo um direcionamento dos nossos colegas. E acho que isso é fundamental, a gente fazer esse acompanhamento e essa proximidade. Mas, de fato, é tentar criar uma empresa onde as pessoas... E aí a gente fala dos BRGs, né, que é o grupo de afinidade aqui, onde você se sinta confortável para ser você mesmo, para que você se sinta confortável de trazer os seus temas. E não só os seus, os da sua família. Eu acho que isso é importante, porque muitas vezes o tema não é só o seu adoecimento, é o do seu irmão, o do seu parceiro, da sua parceira, o do seu pai, e isso impacta no todo, né? Porque a Andréia não vem e deixa o marido, o filho em casa, o todo vem junto. Então, a gente também tenta dar um apoio integral para os nossos colegas. Acho que isso tem exemplos aqui de colegas que nos procuram o nosso serviço de assistência aos colegas, buscando ajuda para o irmão, para a mãe, para um pai. Acho que isso é sempre uma rede. E a gente faz um acompanhamento muito próximo. Maravilha. Andréia, agora queria exemplificar um pouco desse case, te pedindo para você contar os principais resultados alcançados com ele até então. Ou seja, quais os valores que vocês identificaram que esse ecossistema gerou na prática, trazendo alguns dados e fatos para respaldar isso, né? Olha, Rodrigo, acho que assim, eu vou te falar um dado e fato que é indireto e que eu atribuo muito, porque é um cuidado. A gente começa trabalhando muito forte nesse olhar do cuidar. Em 2020, em 2021, e a gente continua muito forte com esse olhar do cuidar. E aí eu te falo que o nosso resultado de pesquisa de engajamento, lá em 2019, era na casa de 60 pontos, que é um engajamento muito baixo, um momento de muita mudança, muita integração. E aí nós fizemos a pesquisa de engajamento em novembro de 2021, e nós tivemos um resultado de 89 pontos.
depois de implementar uma série de transformações, trouxemos licença parental, gênero neutro, uma série de coisas muito bacanas. E aí, claro, a gente começa a pensar, bom, tem Covid, as pessoas estão um pouco mais também positivas. E aí, no final do ano passado, Rodrigo, a gente fez de novo a pesquisa de engajamento, o mundo já estava mais estável, né? Eu estava até um pouco apreensiva, né? De 60 para 89, se vai, né? E aí nós fizemos essa pesquisa, reduzimos bastante toda a questão de turnover, enfim, e o nosso resultado muito bom. A nossa pesquisa foi 91 pontos, um dos melhores resultados daí, inclusive no mundo. Então, assim, foi muito bacana. Quando você olha para resultados de negócio, a gente estimou um saving de 2,5 milhões em custos médicos. A gente estimou savings muito grandes de pronto-socorro. A gente estimou savings de 2 milhões em internações, de 1 milhão, basicamente, em pronto-socorro evitado, tendo as pessoas com atendimento, de mais ou menos 100 mil em consultas eletivas em um ano. Então, para a nossa sinistralidade, para a nossa gestão de custos, também é muito bacana, porque 2 ou 3 milhões, quando a gente fala da nossa empresa, já faz muita diferença, e desse valor a gente já pode investir em prevenção, investir em rodas, investir em fortalecimento. Então, é muito legal, né, quando você consegue reduzir custos de um lado e colocar no fortalecimento em outro. Então, tem engajamento lá em cima, turnover reduzindo, e a gente fala muito de redução de custos. Então, é uma super fórmula. Muito bacana, Andréa. Para finalizar o programa, eu queria te pedir para dar algumas dicas aqui para quem está nos acompanhando melhorar a gestão de saúde e bem-estar. Então, para começar, qual seria a principal dica que você daria para quem quer ter uma atuação um pouco mais assertiva no tema? Eu acho que a primeira dica é, de fato, investir em preparar os gestores. Eu acho que isso é importante no sentido de conectar gestores e colegas nessa escuta. A segunda dica é fazer um bom diagnóstico da maturidade do teu programa de bem-estar. Então, entender onde você está, onde você pode chegar e montar esse ecossistema, né, esse guarda-chuva, no sentido de criar uma experiência de bem-estar, de ter essa retroalimentação. Porque quando a gente tem essa conexão dos produtos, quando a gente tem essa visão do todo, a gente consegue ir aprendendo e ir ajustando. Você vê, a gente lançou em 2020 a telemedicina para colegas, em 2021 a gente trouxe a telepsicologia, amplia para a família, a gente começa a aprender o que faz sentido. Não adianta você cuidar só dos funcionários e seus dependentes, se você mora com a sua mãe e ela não está atendida. Então, a gente começou a estudar e os pequenos investimentos, e são pequenos, Rodrigo, eles retornam. Então, acho que é importante você ter um parceiro que te ajude a entender em como ir fazendo essas conexões dentro do que você pode. Maravilha. E qual ação que você acredita que mais funciona para conscientizar as lideranças sobre a importância do tema, né? Como você falou, eu acho que assim, os números, principalmente da Europa hoje, que já tem um pouco mais de dados, nos mostram que o adoecimento mental é a doença do século. E se a gente não investir no fortalecimento emocional e no bem-estar dos nossos colegas, a gente tem um grande problema pela frente. E esse fortalecimento só vai acontecer se a gente tiver essas dimensões muito mais estabelecidas. Emocional, física, financeira, social. Então, a gente precisa trazer mais informações para esses líderes e a gente precisa sensibilizar da importância de algum investimento para a manutenção desse nosso negócio. A realidade está
para usar uma palavra forte, mas condizente, ela está assustadora, né? Assim, o volume de aumento de casos de problema de saúde mental nos últimos meses assim, é algo surreal, né? Inacreditável. E se a gente colocar na balança, na lógica também, na análise, o fato do home office estar delegando para a pessoa uma série de responsabilidades em relação à autogestão, autoconhecimento, a não trabalhar demais. Tem muitos profissionais trabalhando para 2, 3 empresas ao mesmo tempo, trabalhando 14, 15 horas por dia, às vezes sem a empresa saber, sem nenhuma das empresas saber, das 3. Então tem várias decisões que antes não ficavam com a pessoa, começaram a ficar com ela, né? E então o mundo pós-Covid ele é um mundo mais complexo para o indivíduo se gerir, né? E nesse sentido, de fato, acho que os dados estão aí para conscientizar as lideranças. Agora, é um problema galopante, né? E acho que as lideranças que não entenderem também, que estão se conscientizarem quase sozinhas, né? Talvez não estejam conectadas com a realidade também, né? Acho que além do papel do RH em conscientizar, acho que hoje é quase uma questão social e de cultural até, né? Já entrou na cultura, né? Uma questão do momento do mundo já, né? O problema psicológico, né? E a questão de apoiar os seus colaboradores, de alguma forma ajudarem a nova geração. Esses jovens têm um nível também de adoecimento mental muito alto, e eles são os nossos talentos do futuro, né, Rodrigo? Então, se a gente não ajudar a fortalecer esses jovens, talvez as nossas próximas gerações não tenham aí o futuro que a gente precisa, que a gente depende deles. Muito legal. Andréa, para finalizar, qual o principal não fazer que a empresa deve levar em conta para garantir que não vai errar na gestão de saúde? Eu acho que o não fazer é acreditar que uma solução funciona para todos os colaboradores. Eu acho que é muito nessa visão da inclusão e diversidade, principalmente da diversidade, porque as pessoas são muito diferentes e têm necessidades muito diferentes, e por isso a necessidade de um framework, de um menu, onde você tem pessoas diferentes, momentos de vidas diferentes, hoje famílias muito diferentes, e a gente precisa entender que o mundo é esse, então não adianta você ter pacotinhos padrão como era há 30 anos, que isso já não funciona mais para o nosso mundo. Sensacional, sensacional. Olha, André, eu gostei muito da conversa aqui, eu acho que você trouxe várias reflexões brilhantes aqui sobre esse contexto mais complexo do tema, né? Porque às vezes a gente fica quando a gente olha para um case, a gente fica numa camada mais prática. Eu acho que você conseguiu fazer ganchos espetaculares aqui sobre a complexidade do assunto, as armadilhas, os aprendizados que vocês tiveram e também sobre a infraestrutura que vocês montaram e como que ela está funcionando. Então, missão mais do que cumprida aqui por você. Adorei o papo. Infelizmente, a gente chegou ao fim aqui desse episódio sobre esse tema que a gente gosta e preza e acredita tanto na importância, mas terão outros programas para a gente explorar novas perspectivas em relação a isso. Então, eu queria te agradecer muito mesmo, Andréa, por estar aqui com a gente, por dedicar teu tempo, da assessoria de imprensa também da Aon. E para quem está acompanhando o programa até aqui, não deixa de seguir na sua plataforma preferida para receber as notificações dos novos episódios que a gente lança semanalmente. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço para você, Andréa, para todos e todas, e até lá.